Hoje o assunto porventura se faz interessante no aspecto contemporâneo que estamos vivendo, que traz pensamentos muito antigos à tona, que seriam importantes serem ressaltados aqui, né? Desde John Locke, eu posso fazer uma analogia ao Donald Trump com Lula, voltando a ser amigos, mas também é uma forma que o jornal usa para poder prender sua atenção, seu cocô. Eu não faço, não sei se eu faço isso, né? Espero que sim, porque eu quero que você fique preso nesse vídeo comigo até o final para você entender isso. Ou se você não ficou preso, já saiu, você não merece mesmo esse conhecimento. Então, o que vamos começar a refletir sobre isso, né? Aqui no livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a gente pode perceber no capítulo 5 da parte 3, né, dele, diz: faça com que o outro diga assim imediatamente. Então, o princípio aqui estudado é que, por exemplo, cara, nós somos não 100%, mas a maior parte de todas as nossas ações e toda a nossa consciência e o que nós fazemos vem do ambiente que nos moldou, certo? Você pode ser, um cara estudado, inteligente, que pensa de certa forma, porque, porra, você tá no século 21, você tem acesso à internet, a vários materiais, você já tem um conhecimento básico amplo sobre várias coisas, mas, porra, se você nascesse há 1000 anos atrás no Egito Antigo, você ia cultuar crocodilos, cara. Bombardiro crocodilo. Mas eu nunca... Não, cultuar crocodilos, eu sou muito inteligente, não acredito nessas coisas. Você ia cultuar crocodilos. Você ia ser condicionado a isso. A gente tem um livro também muito bom, chamado, né, 1984, de George Orwell, onde as pessoas, elas são condicionadas a, na certa forma de sociedade, né, que é uma escravidão. Se você ama aquela escravidão, você nunca vai fugir dela. Então é meio que uma tirania, onde eles fazem os caras amar aquela escravidão, né? Que é, por exemplo, banalização do sexo. Aí eles sempre dão drogas para prender a população não tem direito à liberdade. Desde pequena elas são condicionadas a acreditar que aquilo, e aí existe um Deus, que na verdade é só um ser humano que controla tudo aquilo. Só que desde pequena elas são condicionadas a aceitar aquela realidade de tal forma que para elas eles não conseguem imaginar algo melhor do que aquilo. E também porque o pior escravo é aquele que constantemente está servindo suas paixões. Panem et circuncis, então pão e círculo. Se o governo ele sempre te interter com algo e proporcionar pelo menos alguma coisa para te dar prazer, um pão e um circo, ele meio que vai dar uma cortina de fumaça para você não ver os problemas reais que estão acontecendo naquele governo, né? E é um pouco do que se passa nesse livro de George Orwell, que é onde, por exemplo, ele obriga a população a fazer diversas guerras, a viver de um modo muito precário, horrível, onde tudo é controlado pelo governo, onde tem câmeras em todo lugar, tudo que você faz é visto, entendeu? Não existem revolucionários, existem muito poucos, são pegos. Por quê? Muita vigilância, você é condicionado a acreditar que aquilo é sua realidade e nunca vai mudar. Então, por exemplo, nessa condição de ser condicionado a acreditar em certas coisas, a gente tem o nosso meio ambiente ao nosso redor. E aí, o que isso é importante, né? O que eu quero dizer com isso, que isso vai ter a ver com o Trump, o Lula e esse livro, é que, cara, você não pode julgar as pessoas sendo que você faria exatamente a mesma coisa se estivesse na situação daquele cara, entendeu? Talvez não 100% das vezes, mas você não pode julgar um ladrão que, por exemplo, às vezes rouba um pão para alimentar uma família inteira, porque você faria a mesma coisa, entendeu? Você não pode julgar, às vezes, um presidente que tem que tomar uma decisão arriscada. Se você estivesse no mesmo lugar que ele, provavelmente, se você tivesse vivido tudo que ele viveu, e se você estivesse nas mesmas condições de escolha, você faria aquilo também. Por isso que a gente não pode julgar as outras pessoas, entendeu?
Henry Ford diz que o maior segredo do sucesso é você conseguir enxergar não só com seus olhos, mas com os olhos das outras pessoas também. Você entender a perspectiva dos outros, entender por que eles fazem aquilo e usar isso a seu favor, entendeu? Não julgar, mas perdoar, entender porque aquela pessoa faz aquilo, entende? Outro ponto importante também é enxergar honestamente o que os outros veem. Se existe um segredo para o sucesso, ele consiste na capacidade de entender o ponto de vista do outro, enxergar não só com os seus olhos, mas também com os olhos dele, entendeu? E isso nos traz a questão do Trump e do Lula. O que acontece, cara? Direita e esquerda. Eu separei uma frase aqui de José Ortega Gasset. Ser de esquerda é como ser de direita, uma infinidade de maneiras que o homem pode escolher de ser um imbecil. Ambas, com efeito, são formas de paralisia normal. É claro que eu acho que a direita ela tem pautas mais eficazes, mais belas do que a esquerda, entendeu? Em tese eu sou de direita, em tese. Só que, cara, a gente vê que o Bolsonaro, ele foi tanto um covarde, né? Porque quando ele teve o poder nas mãos dele, ele meio que não fez nada para tentar mudar aquilo, entende? E, por exemplo, ele deu voto de Minerva para escolher o ministro que ia soltar Lula da cadeia, avançou muitas pautas de esquerda. E, por exemplo, é muito difícil você aceitar isso. Outro ponto interessante aqui é que, por exemplo, quando você discorda de uma pessoa, isso no livro de Daniel Carnegie, quando você discorda de uma pessoa, você põe toda a sua honra naquela afirmação. A pessoa diz, não, porque eu gosto de leite. Aí você fala, não, leite tem gosto de bosta, de merda. Cara, você botou toda a sua honra pra defender aquele ponto de vista. Se um cara fala, agora eu sou a alma mais honesta desse país. Como que é? Eu posso fazer uma brincadeirinha, meu ministro? Então, se você é de direita, o cara vai lá e fala que é de esquerda, cara, você tá botando toda a sua honra, toda a sua moral, toda a sua inteligência à tona pra defender aquele ponto de vista. Entendeu? Então, por exemplo, se eu falo que eu sou flamenguista e o Flamengo vai lá e faz uma merda, e com certeza eu vou tentar passar pano e defender o meu Flamengo. Porque eu falei que eu sou flamenguista. E se eu falei que eu sou flamenguista, a minha pessoa tá concordando com uma coisa, entendeu? E, por exemplo, se o Flamengo perder, ou eu concordar que o Flamengo errou, eu também vou estar perdendo, entendeu? Psicologicamente, eu também vou estar errando. Por exemplo, se um presidente do meu partido vai lá e faz uma bosta, é claro que eu vou defender ele, porque eu votei nele. Eu assumi publicamente que gosto dele, que apoio as ideias dele. E se ele faz merda, eu vou falar, mas ele não fez merda. É porque, não, se eu fez mais merda, eu vou passar pano porque ele fez. Porque publicamente, psicologicamente, eu estou alinhado com ele. E se ele perde, eu também perco, entendeu? É esse ponto que eu quero chegar. E porque direita e esquerda são formas de paralisia moral. Por causa disso que eu acabei de falar. Quando você concorda com um lado ou com o outro, é como você está entrando numa manada de bois, entendeu? Uma manada de esquerda, às vezes ele olha pro presidente, o presidente faz um monte de merda, mas como você tá nessa manada, é meio que uma paralisia normal. Você pensa, cara, meu presidente nunca faria isso, entendeu? Ou, por exemplo, o Bolsonaro, cara, eu amava o Bolsonaro quando eu voltei nele, há uns anos atrás, e pô, mesmo com as merdas dele estampadas na cara, eu não acreditava, eu falava que aquilo não existia, era fake news. Por quê? Porque eu entrei nessa manada de bois junto dele, entendeu? Foi meio que uma paralisia moral, porque eu assumi publicamente que eu estava do lado dele e ele não podia errar, entendeu? Então isso é como uma paralisia moral pra gente. A gente não consegue ver as merdas que eles fazem, entendeu? A gente sempre defende a qualquer custo. Isso é até um tipo de manipulação, entende? Por isso que, por exemplo, se eu falar que é de direita, você sempre vai passar pano pra qualquer atitude do seu cara de direita e sempre vai julgar a esquerda, entendeu? Às vezes eles são do mesmo ninho, do mesmo saco de farinha, entendeu? Só que você não consegue admitir isso porque você já se juntou a um bando, a uma manada, entendeu? E é claro que isso seria até controverso você falar que você é de direita e depois falar mal do Bolsonaro, então esse cara tá louco. Então é meio que os dois são amigos, eles são aliados no final. Os dois só querem dinheiro, entende? Mas aí eles fingem essa briga, eles fazem este teatro para atrair manadas para um dos lados e conseguirem essa atenção populacional frenética, entende? E o que aconteceu foi que Donald Trump, né, numa entrevista
se eu não me engano, da ONU, com o Lula, né? A gente tem aqui, né, um discurso na Assembleia Geral da ONU. O presidente Donald Trump disse que conversou com o Lula e que gostou do brasileiro. Segundo o Potus, President of the United States, eles concordaram em se encontrar na próxima semana. Ele disse que rolou uma química, talvez umas beiçadinhas também de leve. Então a gente pode ver que eu não julgo o Donald Trump, né? Porque, querendo ou não, a gente tem muita interdependência hoje em dia, né? Principalmente com o comércio global, com a globalização. Então, cada país, querendo ou não é totalmente independente. Uns dependem dos outros. Então, cara, que bom que o Donald Trump tá mantendo uma boa relação com o Lula e com o Brasil. Entendeu? A gente não pode julgar o Donald Trump, porque provavelmente a gente faria a mesma coisa que ele nessa situação. Ele tentou, que bom, ele tentou ajudar o Bolsonaro, né? De uma forma meio bosta, né? Que afeta bastante os brasileiros, que foi taxar em 50%. Pô, isso fudeu muita gente, né? Mas agora, pelo menos, se ele tá tendo uma boa relação com o Lula, ele vai ter uma boa relação com o Brasil e talvez ele até esqueça. A gente pode esquecer toda essa treta das taxas, né? Então esse vídeo é só para alertar, né, um pouco de manipulação, né, das manadas dos presidentes, porque o Trump e o Lula são amigos, vai ser até uma coisa benéfica, entendeu? Pô, se você ainda tá nessa, o Bolsonaro vai ser preso, cara, infelizmente, né? Também ele tentou ser um homem bom, ele acabou com a direita do Brasil também, porque ele fez muitas coisas, né, que ferraram com a direita. E, enfim, né, se você conseguir sair dessa manada e conseguir pensar por si mesmo, você vai estar bem acima da média de todos deste país, né? E aí eu queria encerrar com uma citação filosófica, né, de John Locke, que você já deve ter ouvido, né? Por exemplo, Nicolau Maquiavel, ele fala que o homem nasce mal e só se torna bom quando é preciso, né? Aí a gente tem a frase de John Locke também, que diz respeito sobre isso. Ó, vamos ver. O homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Nicolau Maquiavel diz isso, né? Aí Jean-Jacques Rousseau diz: o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. E aí eu queria trazer uma visão sobre isso, que é o quê? A gente tem que... Eu acredito que os seres humanos nós já nascemos pecadores, né? A Bíblia até diz sobre isso. Por exemplo, o bem que eu quero... Não, pera. O mal que eu não quero, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, este sim eu faço. Então, por exemplo, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, este sim eu faço. Então é muito fácil a gente se entregar às bebidas, às drogas, ao sexo, tudo que libera dopamina, porque, cara, essa é a nossa natureza. Essa é a natureza humana, essa é a nossa fraqueza, entendeu? Isso é o nosso caminho natural, são os nossos instintos. E a Bíblia fala: negue a sua natureza e siga a Cristo. Então eu acho que nós já nascemos pecadores, mas não é porque nascemos pecadores que todos nascemos mal, entendeu? A minha tendência da minha carne é pecar, é errar, entende? Mas não significa que eu vou pecar, que eu vou ser mal. A minha natureza é essa, mas eu tenho que negar a minha natureza com todas as minhas forças. Isso é difícil? É difícil, cara, é difícil. Eu peco todos esses anos, todos os meus 15 anos de existência, eu venho pecando. E eu tento não pecar. Você acha que eu quero? Você acha que a maioria das pessoas gostam, às vezes, de sair fazendo isso? Normalmente não, cara. Mas não tem escolha, é o vício, é a nossa carne, é a nossa natureza, entendeu? A gente não quer fazer isso, eu não quero. Entendeu? Eu não quero fazer isso, mas eu tenho que negar essa minha natureza pecadora e seguir a Cristo. Eu não tô falando isso porque eu sou certinho, cara. Até me sinto meio hipócrita de estar falando isso, porque eu peco pra caramba, entendeu? Mas eu tô falando isso não pra vocês, mas pra nós, pra tentar nos ajudar. Eu acho que John Locke, ele tem a visão mais completa sobre isso. Eu acho que é o equilíbrio perfeito, cara. O ovo direito com o ovo esquerdo. A bola esquerda, a bola azul com a bola roxa, Satoru Gojo, ouvido esquerdo, narizes. Então, equilíbrio perfeito das bolas. A bola azul do rei macaco. O homem nasce como se fosse uma folha em branco. E a sociedade, né, meio que escreve nessa folha. John Locke diz isso. Então eu acho que nós sim nascemos com uma tendência pecaminosa,
pecaminosa. E claro que a gente tem uma tendência natural do pecado. Se uma criança nascer e a gente, tipo, ninguém der nenhuma instrução para ela, ela naturalmente vai seguir pro pecado. Mas graças a Deus nós temos igrejas, né? Nós temos todas essas orientações hoje em dia do que é bom, do que é ético, antiético. Então, cara, eu acho que o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Por exemplo, se uma pessoa, mas claro que tem as individualidades, mas se uma pessoa nasce, por exemplo, na favela e ela vê arma todo dia ela passa na esquina e vê tráfico de drogas, e vê gente tirando pó, e vê gente bêbada, cara, é infinitamente mais fácil, as chances dobram, triplam dela virar um bandido também, ou começar a cheirar também, começar a usar drogas, do que uma pessoa, por exemplo, que é riquinha, né, bugre, cara, como que é o nome? Burguês, né? Uma pessoa que nasce no condomínio, nunca viu arma, nunca viu tráfico, é educada, né? Tem os pais presentes, eles ensinam, cresceu na igreja, entendeu? Às vezes essas duas pessoas têm a mesma mente, a mesma personalidade, só que uma foi mudada pela sociedade de uma forma e a outra foi mudada pela sociedade de outra forma, entendeu? Às vezes até de formas injustas. O que o cara fez pra nascer na favela? Ou o que o outro cara fez pra merecer nascer num lar rico? Então a gente tem muito dessa injustiça também. Mas eu acho que, por exemplo, e tem as particularidades, né? Às vezes uma pessoa nasce num lar 100% perfeito, mas mesmo assim vai ser mal, vai ser uma bandida, vai matar pessoas. Ou uma pessoa nasce num lar 100% ruim e que condiciona ela a sair eu sou louco, mata todo mundo, mas vai ser boa, às vezes se torna uma pastora, né? Meu pastor mesmo, tudo louco, cara, fazia um monte de bosta. Então, cara, eu acho que, por exemplo, a pessoa ela pode nascer com uma folha em branco, com algumas peculiaridades inerentes ao ser que ela é. E eu acho que muito do que molda a pessoa é os nossos ambientes externos, né? Então aqui eu trago uma analogia de John Locke, que a gente não pode julgar as outras pessoas, e eu acho que você entender isso é o passo primordial para ter mais compaixão na nossa vida e entender um pouco também sobre a política. E cara, como poucas coisas vão mudar de verdade, entende? A gente tem que seguir o que a gente acredita. Eu acredito muito nos valores da direita, mas a gente também não pode passar pano pra tudo que o cara faz, entendeu? A gente não pode ser daquela manada cega, mas sim pensar com a nossa própria cabeça e ver e admitir que se o cara que estiver lá em cima presidindo o nosso país e estiver fazendo coisa errada, mesmo sendo do nosso lado e mesmo que doa o nosso coração, a gente possa entender isso. Incendeie o seu coração. Então é isso, e é só, né? Um beijo na bunda e até segunda. Hoje é quarta, não, segunda não, que eu vou postar agora mais vídeo. É isso, só o beijo na bunda então, que é mais gostoso. Falou.